Olá, meus amores! Hoje estou aqui para explicar como é que eu cheguei até aqui. Fazer a minha biografia, mostrar um pouco de mim. Não tudo, porque 51 anos é muita coisa, eu teria que fazer um vídeo enorme. Mas pronto, vou fazer um resumo da minha chegada até aqui, na minha chegada na loja, na minha estadia aqui em Portugal, como eu cheguei aqui, nisso tudo. Então é assim, primeiro vou começar por um pequeno ritual para chamar e homenagear a minha cabocla Mariana, tá bem? Como eu tinha dito, a nossa velhinha cor-de-rosa, ainda ontem eu falei nela, tá bom? Vou acender, eu sei que se deve acender com fósforo, mas eu vou acender com esse isqueiro aqui, lindo e maravilhoso, tá bem? Vou fazer aqui um pequeno ritual de abertura para me dar força, para me dar calma, tá? Para homenagear a minha cabocla Mariana. Então, que foi ela que me fez chegar até aqui. E como tinha dito ontem, né? Ontem eu fiz um vídeo maravilhoso explicando o poder da chama da vela, tá bom? Hoje vou fazer aqui um pequeno, um simples ritual. Só para nos fortalecer os nossos trabalhos. É sempre bom termos a chama porque ela nos limpa, tá? Ela nos energiza. E a nossa cabocla está mesmo aqui a nos fortalecer, a mandar axé para quem é de axé, tá bem? Boa tarde para quem é de boa tarde e bom dia para quem é de bom dia, meus amores. Tá aqui a velhinha, eu vou deixar aqui o copinho de água, como eu tinha falado ontem. Não vamos acender vela sem água, tá bem? Vou colocar um incenso, tem um ali atrás, mas é de aroma só. E nós precisamos de fumo mesmo, fumo, planta. Precisamos ter os 4 elementos, tá? Sempre é bom, é importante nós termos no nosso dia a dia os 4 elementos conosco, tá bom? Então, tá aqui. Acho que conseguem ver a minha mãezinha. Pronto, meus amores. Meu pequeno resumo, tá? Da minha chegada aqui é assim. Como cheguei à minha espiritualidade, as crenças limitantes que eu quebrei, como abrir o nosso espaço, a nossa loja, o nosso trabalho, isso tudo eu vou explicar em pequenos espaços para vocês, tá bem? Com essa apresentação, uma aproximação com vocês, para que vocês conheçam o meu trabalho, tá bem? Que possam partilhar e que eu possa trabalhar de qualquer lugar. Não há distância, não há problema para a gente se juntar, tá bem? Quando queremos, conseguimos fazer o nosso trabalho chegar até vocês. Basta vocês também quererem. Pronto. Meu nome é Eliana Rodrigues, eu tenho 51 anos, meu anjo. Já é muito tempo. Eu nasci em Belém do Pará. Apesar de não ser índia, eu me considero aquelas raízes, eu me considero uma indígena. Porque tive uma mãe que me deu uma crença indígena grande. Também não era índia, tá? Era filha de português com espanhol. Casou com um português que foi para lá morar 21 anos, mas de repente lembrou-se que tinha que vir para Portugal. Então, aos meus 16 anos, depois do meu pai estar 21 anos no Brasil, ele resolveu que tinha que vir para Portugal. E viemos todos, pronto. Minha mãe, meu pai e 5 filhos, tá bom? Eu trabalhei em vários lugares, por isso Portugal todo deve me conhecer, porque eu trabalhei no supermercado Inô, eu trabalhei como passagem de modelos, eu tive uma escola de manequim, eu trabalhei em limpezas para a zona de Cascais, eu fiz N coisas, então, e com vários nomes, tá? Uns me chamavam de Ali, no Porto me chamam de Ali, a família me chama de Lili, muitos amigos me chamam de Lila, outros me chamam de tudo menos Aliana. Só agora que meu nome é reconhecido como Aliana. Até aqui era brasileira na Figueira da Foz, era brasileira no supermercado, porque havia poucos brasileiros, hoje em dia não, Portugal está minado. Mas eu tenho assim vários apelidos carinhosos que me deram pelo longo da vida, tá bom? E trabalhei em vários lugares.
desde Leiria, Porto, Coimbra, Braga, Bragança, Mirandela, tá bem? No Algarve, até que casei e vim morar para Lisboa. Tive 11 anos morando em Lisboa. Depois, do nada, resolvemos vir para a zona de Alcochete, tá bem? Moro hoje em dia na zona de Alcochete, pronto, perto do Freeport, mais conhecido em Portugal, Freeport, tá bem? E vou explicar um bocado de como chegar no meu dom, porque foi muito complicado. Eu, aos 15 anos, comecei a incorporar a espiritualidade. Só que o meu chamado, o meu amor, o meu louvor, ela pela Umbanda. Eu sou filha de Cabocla Mariana, filha de Iemanjá, mas eu delirava a Umbanda. E eu achava que eu não poderia trabalhar as duas espécies. E a minha própria mãe também achava que eu só deveria trabalhar o espiritismo. Tanto é que quando eu incorporava algum caboclo, quando eu incorporava a minha Cabocla Mariana, a minha mãe me levava para o centro espírita ainda em Belém. E quando eu cheguei em Portugal, meu Deus, vocês não imaginam o tabu que era. Era assim, tipo uma maldição. Eles aqui antigamente usavam o tal de fechar o cofre, que é o quê? É trancar a nossa espiritualidade. Então, os portugueses, na altura em que eu cheguei aqui, era tudo, era coisa do demônio, era coisa de bruxaria, eu tinha que fechar o cofre. E a minha mãe, por si, queria que eu trabalhasse o espiritismo. E eu, por mim, gostava das festas de Umbanda, mas mesmo assim eu era uma adolescente muito medrosa. Quando eu incorporava, eu tinha medo das vozes que eu ouvia, eu tinha medo do jeito que o meu corpo se manifestava. Era muito complicado. Eu corria, eu entrava em pânico, eu trancava a minha boca. Foi tão difícil eu conseguir hoje em dia trabalhar do jeito que eu trabalho. Eu passei por muito mesmo, foi muito complicado conseguir chegar até onde eu estou, no grau de espiritualidade que eu estou, porque eu própria não aceitava. A minha mãe, por si, ela achava que eu tinha que seguir os passos dela, era sentar na mesa branca, e eu fazia incorporação de mesa branca, eu sentava, acompanhava ela na Figueira da Foz. Eu ia muitas vezes, que a minha mãe tinha lá a mesa branca toda sexta-feira. Um grande axé e um grande beijo pro povo da Figueira, porque durante anos eu vivi lá e a minha mãe sempre viveu lá, foi enterrada lá na Figueira da Foz. Então, um grande axé para esse povo maravilhoso, tá bem? Para essa cidade maravilhosa que não consegui foi viver aí, porque eu gostava de viajar, de andar de um lado pro outro. Pronto. Então, toda a minha vida, eu entrei num dilema muito grande entre o medo, entre a Umbanda, que era o meu sonho, e a espiritualidade, que era o sonho da minha mãe, ser espírita, ser Allan Kardec. Mas eu, por mim, eu não conseguia ser um Allan Kardec, porque a espiritualidade é um dom muito lindo, muito genuíno. Hoje em dia já estou melhor, já vejo de outra maneira, né? Eu consigo hoje em dia entender o que a minha mãe queria dizer. Pronto, aquela maneira do espírita que batem de um lado, a gente tem que dar a face do outro. Isso para mim era um terror, era uma coisa assim muito complicada. E eu então, pronto, me via muito aflita mesmo, muito aflita, porque eu não conseguia ver esse lema da minha mãe, rezar para o inimigo. Oh meu Deus, como é que eu vou rezar para o inimigo? Eu queria esganar, eu queria, sei lá, queria dar porrada até o fim. E a minha mãe, não filha, não é assim, não é assim. Até que no ano da pandemia, uns meses antes da pandemia, eu resolvi fazer a ayahuasca. E nisso eu consegui quebrar a minha crença limitante. Também na altura da pandemia eu consegui estudar terapias, eu consegui estudar crenças, eu consegui abrir a minha mente para tudo. Até que eu entendi que tudo é um todo, meus amores. Tudo é um todo, tudo está conectado. Hoje em dia eu consegui trabalhar com mais leveza. Também eu passei por muito, não foi fácil eu aceitar, não foi fácil eu chegar aqui,
porque foi muito complicado mesmo, tá? Eu vivi numa cidade pequena, que é a Figueira da Foz, não sei se alguns conhecem, mas era um interior, como se fosse no Brasil um interior. Hoje em dia não, hoje em dia tem muito mais movimento, tem mais conhecimento, mas naquela aldeia era um interior. Naquela altura, para mim era uma pequena aldeia. E não era, é uma cidade. Então, você já imagina o que é? Eu saí na rua, passava alguém por mim e eu dizia tudo igual os doidos. Hoje em dia também ainda digo, mas digo com mais leveza, tá? Aquilo era muito complicado. As pessoas, umas me chamavam de bruxa, outras me tinham como Deus no céu, eu na terra. Eu, aos 16 anos, comecei a me sentir sufocada na Figueira, porque muitas pessoas vibravam com as minhas visões. E aquilo é uma sensação horrível, porque a gente fica assim, meu Deus, por que a gente fala isso? Eu não entendia por que eu falava assim. Aí me mandei pro porto, meus amores, me mandei pro porto, aí a situação ficou caótica, porque eu incorporava, eu misturava a Umbanda com espírito, com espíritos obsessores. Então o que é que eu fazia? Eu simplesmente trancava a respiração e tunga pro hospital. Eu conheci vários hospitais desmaiada do nada, em que as pessoas me davam injeção, tentavam me reanimar. Foi uma complicação. Eu caladinha, eu não abria a minha boca, porque não ia ser a voz de uma miúda de 18 anos. Ia ser simplesmente a voz de um homem, a voz de um índio, a voz, sei lá, do inglês, porque eu misturava tudo. Eu ficava ali um canal que eu não sabia controlar. Era uma situação complicada. Pois é, assim, eu tinha alguns amigos que acreditavam, que me davam apoio. Eu devo muito a uma senhora que já faleceu, mas que eu fui muito grata a ela, que foi a dona Lourdes, que o tempo em que a minha mãe não esteve aqui, ela tinha um pequeno conhecimento do espiritismo e ela me ajudava quando eu incorporava, pelo menos me limpar, me libertar, sem querer que eu fechasse cofre, como era coisas das aldeias aqui, tá? Então, aquilo lá foi uma sensação esquisita. Aí pronto, as coisas acalmaram, mas eu sempre tendo muita visão, sempre via as coisas todas, só que eu não via por aqui agora, como hoje em dia vejo com mais facilidade. Eu via com o tempo. Tudo, as minhas previsões eram tudo daqui a um tempo. Mas que as coisas aconteciam. Então aquilo causava mais confusão, porque como aquilo não acontecia naquela semana nem na outra, só ia acontecer quase um mês depois, é que as pessoas se lembravam, poxa, aquela miúda me disse isso. Foi muito mesmo. Olha, foi uma carga d'água, tá? Até que as coisas foram melhorando, em termos de eu aceitar, mas eu tinha medo. Aí depois eu tinha medo de ver o caboclo, eu tinha medo de ver o espírito, de falar com ele. Meu Deus, eu vivia num dilema de medo, de insegurança. Vim morar para Lisboa, casei, tive um marido que, graças a Deus, sempre me apoiou, mesmo sem ter conhecimento, sempre me apoiou, sempre me ajudou em termos de me levar para o terreiro, de me dar banhas, mas ao mesmo tempo também, quando eu via, também reclamava. Pronto, aquilo ali metia confusão, porque uma hora me apoiava, outra hora não me apoiava, em termos das visões, tá? Mas em termos das obrigações, ele sempre esteve do meu lado. Eu levava-me ao Brasil para fazer banhos. Sempre foi assim, bacana. Tive os meus filhos, o meu filho, ele cresceu sentado na mesa branca com a minha mãe, me ajudou bastante também a entender o meu dom, a me ajudar, a me apoiar. Minha filha era mais pequenininha, mas hoje em dia me ajuda. No pouco que ela conhece também me apoia bastante. E chegou uma altura em que eu me divorciei. E do nada, passado um tempo assim, do nada a gente foi para Lisboa e começamos a ver produtos esotéricos, tá? Aí deu um estalo na gente assim, o meu filho já tinha 18 anos, vamos comprar uma loja e vamos montar uma loja. Aí eu assim, como é que eu vou dar consulta para as pessoas se eu só sei incorporar, meus amores? Eu incorporava e dizia. Eu não conseguia dizer como estou a falar para vocês. E lá fiz um acordo aí com meus guias, tá? Fiz um acordo com eles,
comecei a falar com eles mais calmamente e a pedir que eles me dessem a minha voz e me dessem só a clarividência, falasse lá de cima e eu ouvi aqui, também. E abrimos essa loja em homenagem à minha mãe, por isso que a loja chama-se Amargo Camalo, que é Ana Maria Gonzalez de Carvalho Mafra Rodrigues. Como eu costumo dizer, Amargo Camarão, uma amiga ao seu dispor, tá vendo? Parece assim meio estranho, mas é verdade. Amargo Camarão Ana Maria foi uma pessoa sempre muito espírita e um ser iluminado, tá? Que não via maldade em ninguém, achava que tudo tinha que acontecer porque tinha que acontecer, o que não tinha que acontecer é porque não tinha que acontecer, então ela vivia nesse lema de paz e amor. Eu ainda não estou como ela, tá? Ainda estou longe, mas eu abri o espaço e tento passar uma grande parte da sua missão, tá bem? E, claro, quando foi na altura da pandemia, uns meses antes da pandemia, que eu tomei a ayahuasca, resolvi criar coragem, depois de muitas amigas falarem, eu fui experimentar a ayahuasca. E aí eu quebrei mesmo as minhas crenças, tá? Limitante. Eu quebrei, comecei a estudar terapias e hoje em dia estou aqui no meu espaço, tá bem? Tive aqui N amigas a trabalharem comigo, volta e meia ainda vem algumas amigas me dar um apoio no reiki, porque eu não sou reikiana, eu dou passe, eu ajudo nos passes, mas não sou reikiana. Tenho o primeiro nível de reiki, tenho conhecimento, mas eu trabalho à base da Umbanda, tá bem? Eu trabalho mais à base das nossas ervas, da linguagem indígena, tá bem? Com meus caboclos. É claro que os espíritos de luz me ajudam muito, os anjos me ajudam muito também, os santos, tá? Eu rezo muito salmo, eu indico muito salmo para as pessoas. Assim, é resolver tornar o meu dom em realidade. E o meu dom me ajudou. E assim, aquele lema que santo de casa não faz milagre, mudem essa crença, tá bem, meus amores? Porque eu posso garantir para vocês que eu primeiro faço tudo na minha casa, para depois passar por meus clientes. Eu tento manter a paz dentro da minha casa, tá? Eu tenho 2 filhos que se dão super bem comigo, a gente vive em harmonia, um ex-marido que também nos damos bem, um neto maravilhoso, tá bem? Então, tentem primeiro resolver a vida com vocês, depois de vocês, dentro de casa. E só depois é que vamos tentar ajudar os outros. Porque não vamos conseguir ajudar ninguém se tivermos dentro de nós uma revolução, tá? É assim, o nosso espaço é aqui em São Francisco, tá bem? Visitem o nosso site, visitem as nossas páginas no YouTube, sigam as nossas páginas, porque com a ajuda de vocês eu vou poder crescer mais, tá bem? Claro que os santos, meus guias, a minha cabocla, todos esses me ajudam bastante, mas nós estamos no planeta Terra, então no planeta Terra temos que nos ajudar uns aos outros. E eu peço para vocês isso, partilhem, deixem o comentário de vocês se querem que eu fale de algum tema. Eu nesse momento posso garantir a vocês que quase todos os temas eu tenho conhecimento, tá? Por isso, se vocês tiverem algum tema que vocês queiram que eu dê uma ajuda em vocês, que queiram que seja falado no canal, comecem a deixar os comentários de vocês, que o que eu não souber, eu estou aberta a aprender para poder partilhar, porque a vida é uma partilha, tá bem? E eu agradeço muito, eu agradeço desde já todo o carinho que Portugal inteiro teve por mim, tá bem? Aqui na nossa loja temos todas as terapias, eu digo, tenho todas as terapias, tenho o Cone Hindu, que é a última aquisição que eu aprendi e que é uma sensação maravilhosa, tá? Porque é de uma limpeza física, mental e espiritual, é uma sensação maravilhosa, venham experimentar. Aqueles que não puderem vir à loja, consultem ajuda espiritual. Eu faço tarô online, eu faço ajuda espiritual, eu faço mesa radiônica,
também. Eu dou a consulta com o meu eu. O que é a consulta com o meu eu? É uma consulta que você vai ter que acordar no seu tempo, tá bem? Não é no meu, é no seu tempo. As consultas são dadas no seu tempo, que vai ajudar você a crescer. É como trabalhar o seu eu, tá bem? É uma consulta que às vezes custa, porque custa a gente sair da nossa zona de conforto desconfortável, tá? Que a gente acha que tá muito bem, mas a gente tá desconfortável. Só que a gente vai empurrando, né? Essa mania que a gente tem. Ser humano é assim, é maravilhoso, vai empurrando. Então é assim, consultem, peçam. A gente tem maneira de chegar até vocês. Aqueles que não puderem vir até mim, liguem, entrem em contato comigo, tá bom? Venham ter conosco, tá? E assim, eu vou deixar aqui com vocês uma mensagem do dono da Disney, tá? Que assim, a melhor forma de iniciar é deixar de falar e começar a trabalhar. Uma coisa melhor, não? Por isso, assim, meu muito obrigado. O meu nome é Aliana Rodrigues, tá? Mas me conhecem com N nome, mas sou eu a única, tá bom? E já agora, Aliana significa Alírio e Ana, são o nome dos meus pais, tá bem? Por isso é Aliana. É em homenagem ao meu pai e à minha mãe, que aonde estiverem e resolveram me dar esse nome, eu sou muito grata, tá bem? Muito grata por eles terem me posto no mundo. Muito obrigada e com vocês mais vídeos. Deixem o vosso comentário, tá bem, meus anjos? Muito obrigado mesmo.